Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Bom dia, povo de Deus! E aí? Como é que está a sua vida? Como é que está as coisas? Hoje é quarta-feira, hein? Estamos quase chegando no final da semana. Sexta-feira eu volto a trabalhar, vai terminar minhas férias aí, meus dias é, de descanso, mas estou animado. Estou animado para que logo eu volte a trabalhar, logo eu revejo meus queridos amigos, que eu estou com saudade deles. Queridos, a lição de hoje, ela vem falando sobre o mesmo assunto que foi falado ontem. Vocês lembram que ontem o profeta Isaías fez um desafio para Acaz? E o desafio foi qual? Lembra que lá no verso 12, Isaías disse assim: Acaz, verso 11: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Ou seja, Isaías pediu para que Acaz, já que ele estava em dúvida com relação à proteção e os cuidados de Deus na sua vida, e para resolver a crise que eles estavam enfrentando lá de guerra, e Isaías falou assim: pede um sinal para Deus, e com certeza Deus vai te dar o sinal. Mas Acaz não pediu o sinal, porque ele achou que ele não deveria tentar a Deus, né? Pedindo um sinal, duvidar de Deus. Mas ele fez isso para fugir da responsabilidade. Mas o que acontece? Deus, ele foi muito insistente. Olha o verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha, já que você não pede um sinal, então Deus vai te dar um sinal, por conta dele mesmo. Quem sabe o sinal que Deus te der vai acordar para a realidade. Você vai ver que realmente Deus está cuidando de você, que Deus está querendo te abençoar. E qual era o sinal? O sinal é: eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Querido, talvez você não conhece um pouco dessa profecia, mas eu quero comentar com você um detalhe importante. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e Deus deu a sentença para eles do que iria acontecer com eles após a desobediência, você chegando aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o verso 15, você lê o seguinte: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é conhecido como a primeira promessa do Evangelho e tem sido interpretado como a primeira profecia messiânica. A inimizade, querido, entre a serpente e a descendência de Eva levaria a um conflito até a morte, no qual o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas sofreria uma ferida no calcanhar. O descendente da mulher está no singular. O termo ocorre várias vezes no contexto das genealogias, levando nós, leitores da Bíblia, a perguntar quando finalmente o descendente chegaria. Então, esse texto de Gênesis capítulo 3, verso 15, é o primeiro texto que aparece na Escritura Sagrada como uma promessa da vinda do Filho de Deus. Essa promessa nós chamamos de promessa messiânica. Então, desde essa promessa, todas as vezes que a mulher engravidava, ela já pensava que o filho que ela estaria gerando, era o filho da promessa. Então, a expectativa era muito grande de todos. Só que no decorrer das Escrituras Sagradas, quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, as profecias, começa a estudar os livros dos profetas, você percebe que ela vai se realizar com a tribo de Judá. Só quem entendia dessa promessa eram aqueles que eram estudiosos dos profetas, aqueles que estavam intimamente ligados com Deus, conhecendo a vontade de Deus através das orientações e através das mensagens que os profetas transmitiam. Pois bem, Deus estava mostrando
para Acaz que jamais qualquer nação inimiga destruiria a nação judaica, ou a tribo de Judá. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa muito especial para com essa tribo. E qual que era a promessa? É que era dessa tribo que sairia o filho da promessa, ou o Salvador do mundo. Então essa tribo não poderia sumir. Quando você chega aqui no livro de Isaías, capítulo 7, o verso 3, quando Deus pede para que Isaías esteja com o rei Acaz, para poder aconselhá-lo a não firmar uma aliança com os inimigos dos seus inimigos, ele leva o seu filho com o nome Um Resto Volverá. O que significa esse termo Um Resto Volverá? Segundo as Escrituras Sagradas, segundo os estudiosos, o nome do filho de Isaías foi um veículo usado para transmitir a importância do tema do remanescente. O que seria o remanescente? Um povo que, mesmo estando cativo na Babilônia, eles voltariam para Judá. Ou seja, mesmo muitas pessoas não acreditando em Deus, não seguindo as orientações de Deus, eles seriam levados cativos para a Babilônia, mas existiria a promessa de que eles voltariam para Jerusalém. Meu amigo, Deus então deu um sinal. E o sinal nós encontramos aqui no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amanhã nós vamos voltar a conversar sobre esse texto. E você vai descobrir o que significa Emanuel e a importância de Deus ter dado esse sinal para o rei Acaz. Mas mesmo com esse sinal, meu querido, vocês acreditam que Acaz não deu crédito? Ele continuou seguindo com seus propósitos? Muitas vezes, Deus dá muitos sinais para nós. Deus dá muitas advertências para nós. E mesmo assim, nós preferimos não dar ouvido e não aceitar os sinais que Deus dá para nós. A vinda de Cristo à humanidade nos conforta nesse mundo frio, temível e indiferente. Você acredita que Jesus já fez esse mundo? E que Jesus está do nosso lado, intercedendo em meu e em seu favor? Que Deus te abençoe e que você realmente possa abraçar essa certeza de que Jesus está entre nós. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, que a Tua graça continue nos envolvendo para que nós possamos sempre estar animados e protegidos e que nada de mal venha nos acontecer. Que os Seus braços de amor, que a Sua mão protetora, continue nos guardando e nos segurando. É o que te pedimos por Jesus. Amém.